A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma segunda aí com a graça de Deus. Nós já agradecemos a sua participação, sua presença aí. Vai comentando, vai compartilhando. E nós vamos estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. E a gente ora para que Jesus vá de encontro à sua casa, à sua família, e essa palavra faça morada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósitos de Deus em nossas vidas. E convidamos pessoas especiais, jovens que trabalham para Jesus com vontade, com força. Letícia e Cauã, de casal que o Senhor uniu em um só propósito. Podem se apresentarem. A maioria dos irmãos já me conhece, mas aquele que tá novo assistindo aí, né? Meu nome é Letícia e eu gosto muito de falar da palavra do Senhor Jesus. E é isso. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? No começo, né? Acho que nem a Letícia falou, a maioria já me conhece, né? Na igreja, né? Mas quem é novo, meu nome é Cauã. Tamo aí mais um ProjectCast aí, seja o que Deus quiser, né? Amém. O nosso tema se encontra em Eclesiastes 8:6, se você quiser nos acompanhar. Eu ia falar uma coisa, não sei agora o que era, mas era... sim, que é difícil a gente encontrar jovens que gostem da palavra. E aí a gente vê a Letícia que prega e vai em várias igrejas. E sempre que a gente convida, ela diz, não, vamos lá. Que gosta de falar da palavra. E acho que hoje em dia o jovem na igreja também já tá mais difícil. Então imagina na palavra que confronta. Enfim, vamos ao nosso tema. Eclesiastes 8:6 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então hoje a gente vai falar sobre o propósito, não só do propósito, mas também da responsabilidade de ter um propósito. Eita, agora. Enfim, eu queria pedir, sempre que tem um casal eu digo, obrigada Jesus, que daí eu não preciso orar o início. Então, eu queria pedir pro irmão Cauã fazer a oração inicial e aí depois a irmã Letícia faz a final. Vamos lá então. Fechamos nossos olhos nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma noite diante da Tua presença. Senhor meu Deus, meu Pai, que não seja a gente, Pai amado, mas sim o Senhor, Pai amado, falando com a nossa boca, Pai amado e Pai eterno. Agradecemos, Pai amado, por mais um dia o Senhor tem nos sustentado, Pai amado. Tem nos trazido mais uma vez aqui diante da Tua casa, Pai amado, para fazer a Tua obra, Pai amado. Senhor meu Deus, meu Pai, que venha, Pai amado, muitas pessoas aqui nesse projeto, Pai amado. Pessoas, Pai amado, com Teu Espírito Santo, Pai amado. Nós agradecemos pela saúde, pelo alimento de cada dia, Pai amado, pelo nosso emprego. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pra começar, essa aqui eu peguei de última hora. Mas qual a diferença que vocês acreditam? Qual seja a diferença entre chamado e propósito? O chamado eu creio que todos são chamados, né? Glória a Deus. Deus, ele chamou a todos. E o propósito é algo que Deus já tinha te prometido desde o ventre da tua mãe. O propósito, né? A promessa que ele cumpriu na tua vida. Eu creio que é isso. Glória a Deus. Irmã Cauã. O que ela falou, eu ia dizer a mesma coisa. Vale. É um sol. É. Cada uma vale copiar. O que ela falou, eu não tenho nada a complementar, que era a mesma coisa que eu tava pensando também. Geralmente se une ali, né? Eu queria, pra começo, é tanta pergunta que eu tenho que às vezes não é nem o que eu escrevi aqui, mas vem surgindo e eu vou perguntando. Só que eu queria, o propósito, enfim, é como a gente tem certeza do propósito que Deus colocou na nossa vida. Quando a gente tem certeza, deixa eu pensar, eu tive a certeza, falando de mim, sim, o propósito que Deus tinha na minha vida, quando as coisas começaram a se cumprir, né? Que, veja bem, quando Deus me fez a promessa, eu tinha 13 anos de idade. E daí ele usava muitos profetas para dizer assim para mim que eu ia por muitos lugares pregar a palavra, né? E eu, como era jovem, aquele primeiro amor, nossa, eu quero. Mas não, Deus ele estava me preparando para que fosse se cumprir agora.
Agora eu tenho 24 anos. E agora que eu tô começando a pregar. Claro, antes eu pregava, mas não era que nem agora. Muitas vezes, né? E tá se cumprindo agora. Daí, através disso, eu tenho a certeza de que Deus vai estar cumprindo o propósito que Ele tem na minha vida. E a gente pouco fala sobre o processo até se cumprir o propósito. A gente gosta muito de dizer que Deus tem propósito na vida da gente. Que é lindo falar de propósito, mas pouco se fala do processo. E aí é um processo doloroso, é um processo de renúncia. E nesse tempo, desde quando tu recebeu até se cumprir, assim, como você suportou, como você permaneceu nesse processo até que... Eu permaneci através de oração. Sim, importantíssimo. De oração não só minha, mas também da minha mãe e do meu pai, né? Muitas das vezes eu falo aqui que o meu ministério começou aqui na Projeto de Deus. Porque foi aqui que eu recebi minha primeira oportunidade de pregar. Foi aqui. E mesmo assim, quando eu tava pensando em desistir, em parar, não vou mais na igreja, sempre tinha alguém que vinha e falava, não desista. E até mesmo o pastor vinha, puxava a minha orelha, e até hoje, se for necessário que ele vê que eu tô querendo, né, ele vem e fala. Até mesmo a minha mãe sempre tá, quando eu tô meio como é que pode dizer, afastada do Espírito Santo, Letícia, tá afastada, volta, tem que orar mais, tem que buscar mais, e é isso. Acho que é importante a gente ter essa base, né? Essa base que a gente pode contar com as orações. Eu digo principalmente que a Dona Beth é que tá mais perto de mim do que a minha mãe. Aí quando eu tava meio assim, ela tava na igreja e eu disse, acho que hoje não. Ela, por quê? Vamos sim. E aí hoje a gente tá aqui porque teve alguém que orou por nós, né? Assim como o pastor fala muito que ele aprendeu a tocar violão num tempo recorde. Então, talvez esse já fosse o propósito de Deus pra ele, né? Eu creio bastante nisso, porque assim, ó, a Letícia, não sei se ela... Acho que ela chegou a falar até no outro que nós viemos, que antes da gente se conhecer, ela orava bastante pra ter alguém com ela, pra estar tocando com ela enquanto ela cantava, né? Enquanto ela tá pregando, alguém fazia um fundo, Com né? certeza. E aí a gente acabou se conhecendo e eu aprendi muito rápido a tocar, sabe? Até o pastor mexe comigo, né? Que eu sabia tocar, o que me atrapalhava era as cordas, né? Mas aí depois eu aprendi, né? Mas eu creio bastante que esse foi um dos meus propósitos, sabe? De aprender a tocar, sabe? Eu me dediquei nisso bastante, sabe? Até bastante parte foi por causa dela, de aprender a tocar, né? E como eu estava, né, recém começando ainda na igreja, né, estava recém, né, conhecendo a palavra, eu aprendia mais a tocar mais por causa dela. Mas aí depois com o tempo a gente vai entendendo que esse era o propósito que Deus entregou, um dos propósitos que Deus entregou pra gente, né? E cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Que nem tem vezes que a gente tá lá em casa, lá eu começo a tocar e eu começo a fazer uns dedilhados assim, bonitos, né? Uns solos bonitos assim. E tem vezes que ela começa a cantar, que nem ela falou no outro que nós viemos aqui, tem vezes que ela começa a cantar e eu começo a tocar junto, sabe? Daí ela, né? Sim, foi um dom que Deus me deu também, sabe? Eu, quando ele começou a tocar, eu lembro, eu nunca me esqueço, foi num culto que a gente tava, né? Daí eu tava olhando pros músicos, assim, né? Sabe aquele estalo? Sim. Dá? Eu falei, amor, por que tu não aprende a tocar violão? É tua chance. E veio aquele estalo na cabeça, sabe? Daí ele falou, vou aprender com o tio Marcelo. Daí ali 1 mês, 2 meses eu tava tocando e... eu fiquei muito feliz. Sim, imagina, a promessa se cumprindo também. Porque é que nem o versículo diz, né? Pra todo propósito há tempo e modo. Então, o Senhor... Porque o Cauã já vinha na igreja, acho que antes da Letícia vir pra igreja, né? Eu vinha, mas não era tão direto, sabe? Sim, ele participava da escolinha. Sementinha da Dona Beth. E aí, o modo do Senhor trabalhar foi que daí, depois de um tempo, os dois estavam na igreja, os dois se conheceram, e aí o Cauã e a Letícia namoravam, e daí já tinha um professor também na família, então o Senhor já tinha deixado tudo ali desenhadinho.
E o bom é que nem tu tava falando, que às vezes tu tá tocando, ela canta, às vezes ela tá cantando, tu toca. É que um tá ali pra auxiliar o outro. E eu acho que nada a ver com o que eu vou falar agora com o tema, mas o jovem hoje em dia, ele tá muito apressado, ele quer tudo pra hoje, tudo pra agora. E foi o que o Ezequiel pregou ontem, né? Do jovem não se afobar, né? Exatamente. A palavra, ela se cumprindo, né? O que foi falado ontem, né? Tá sendo tocado hoje. Eu não sei se tem jovens nos assistindo, mas confia no tempo do Senhor. A Letícia e o Cauã são prova disso, que no tempo certo do Senhor, ele coloca a pessoa pra te ajudar, pra te incentivar no teu ministério. Exatamente. E assim, ele confirma também, né? Porque pense, né? Eu não tinha certeza. E eu sempre pedia pra Deus, eu quero que o Senhor me confirme se é ou se não é de Deus. Porque o Cauã, ele era do mundo, ele vinha na igreja, mas ele era do mundo. E tem aquela parte que diz, né, sobre o jugo desigual. E eu ficava com muito medo, meu Deus do céu, eu não quero chegar lá na frente, daí a gente namora, daí tem que separar, tudo aquilo de novo. Deus, não quero, Deus. E daí Deus, se eu não me engano, ele me confirmou 3 vezes que era. Ai, a Tomé, velha, duvidando, né? Tomé! Me confirmou 3 vezes. Daí na terceira eu disse, amém. Então agora nós vamos. Agora Não é à toa que nós temos quase 3 anos. Hoje completando 8 meses. 8 meses de casado. Oh, glória! 8 meses de casado e 2 anos. É sempre eu que lembro as datas, porque é sempre eu. 2 anos, 10 meses de namoro. Mas se for contar tudo junto, quase 3 anos juntos. Glória a Deus. E é importante que a gente aprende na convivência, quando se casa, na convivência, coisas que a gente não via antes, e aí ali começa a prova real, né? Então é sempre a direção de Deus. Eu acho que se não fosse a permissão de Deus, eu acho que eu não estaria nem aqui. Porque são 8 anos, eu e o João Antônio, assim, que... Meu Deus! Mas vamos voltar aqui. Dá vontade de esgoelar, né? Sim, eu sei porque ela às vezes dá vontade de me esgoelar lá em casa. É porque a gente tem... Eu sou assim, que se eu pedir uma coisa aqui pra você, de pendurar o quadro ali, já vou, não precisa mais pra mim. Deixa que eu dou um jeito, eu coloco. Aí eu não coloco, ele também não coloca, mas enfim. Hoje em dia, vocês acreditam que as pessoas, elas querem o propósito e não o processo? Sim. Elas querem... Tudo de mão beijada. Isso. E elas não querem passar, né? Passar pela dificuldade. Elas querem só... Que nem as pessoas falam e costumam falar aqui na igreja, que eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Até o irmão Ezequiel pregou ontem que o deserto é a maior escola do cristão. Então a gente precisa entender que não é só bênção, não é só vitória, mas tem os espinhos da caminhada e vai da gente permanecer. O próprio, é que nem a minha mãe fala que a Bíblia, se tu ler ela, tu vai entender. Jesus, ele falou na palavra que ele sofreu perseguições, que não foi fácil pra ele. E ele disse pra nós que a gente ia passar a mesma coisa. Então por que a gente tá esperando outra coisa, né? Se já tá assim. Eu acho que a gente, quando não lê a Bíblia, a gente se ilude muito. Que a gente vai ter coisas boas e maravilhosas. E a Bíblia tá dizendo que vai passar por aflições, vai ter pedra, vai ter espinho. E a gente tem que, essa parte eu não vou ler. Vou pular lá pra outra. E o Senhor nos chama pra viver um evangelho completo. Não tem essa parte não vai querer. Vai querer sim. E tá tudo bem. Porque da mesma forma que, né, tem a caminhada, ele vai estar com a gente pra nos guiar. Enfim. Que nem a gente, assim, no nosso ministério junto como casal, a gente teve bastante luta, né? Temos até hoje luta, né? A luta, querendo ou não, ela é do dia a dia, né? A gente todo dia a gente tem que estar lutando contra alguma coisa, né? Mas querendo ou não, a gente quando namorava ali era lutas maiores, né? Sim. Sabe? Depois que a gente se casou ali, que daí a gente começou a viver junto, que nem tu falou, que como eu falei, a luta diária, mas querendo ou não, a gente tem a pessoa do nosso lado para ajudar a gente nessas lutas.
né? Com certeza. E a gente, sim, que nem a gente falou, que nós dois se completemos, né? Então, se ela precisa de alguma coisa, eu vou lá e faço. Aí se eu preciso de alguma coisa, sou eu que faço, senão é ela mesmo. Né? Não, mas a gente sempre diz que relacionamento é uma via de mão dupla. E eu acredito que até o evangelho também seja, porque o Senhor não vai nos dar nada se a gente não fizer nada. Isso aí. E vocês falando da convivência, principalmente porque são propósito de Deus um pra vida do outro. E aí com certeza vai vir as pedras, as flechinhas, os dados inflamados pra tentar separar aquilo que Deus já uniu. Mas o que Deus uniu ninguém separa. Ai, amém. Ô, glória! Glória a Deus. O que vocês acreditam que... que pesa mais? Descobrir o propósito ou permanecer? O que pesa mais? Permanecer. Permanecer. E como vocês enfrentaram este processo de permanência? Como é que a gente enfrentou? Base de oração. Né? Sempre completa, né? Sempre é a oração. Eu, no início ali, era só na base de oração, né? Que eu não tenho vergonha de falar, mas quando eu era mais nova, eu orava mais. Hoje em dia eu não oro tanto, que nem eu orava antes. Mas permanecer para quem é jovem é muito difícil. Sim. Bom, a gente vê na igreja, né? O jovem tá ali, tem aquele primeiro amor, aquela chama, eu quero. E daí de uma hora para outra ela se apaga, né? Mas não, a gente tem que permanecer firme até o final. Eu acho que a busca é importante, né? Principalmente nessa fase do primeiro amor, pra não deixar apagar. Só que o que acontece? O jovem vem com uma expectativa totalmente fora dos padrões de, meu Deus, que maravilha, aceitei Jesus, agora eu tô salvo. E aí começa a luta pra realmente buscar a sua salvação, e aí o jovem já tá com a expectativa frustrada de que não é um mar de rosas, e aí começa, aí o mundo começa a chamar, os atrativos começam a vir e aí esfria. Então a busca realmente precisa ser diariamente, constante, né? E também eu vejo que o jovem ele acaba se iludindo com algumas coisas, né? Que nem, por exemplo, nas igrejas também, que as igrejas procuram colocar aquilo que está no mundo dentro da igreja para chamar o jovem para a igreja, né? Sim. E o que eu acho, que eu recomendo e falo, é para o jovem ler o que está escrito na Bíblia. Que daí assim ele não vai ser enganado. Glória a Deus. Ele não vai se enganar e se iludir com os profetas, hoje em dia os falsos profetas, né? E a igreja ela tem colocado isso, colocando o mundo dentro da igreja, para que o jovem venha permanecer ali, né? Hoje eu assisti, olha como Deus trabalha, eu assisti um podcast do Pod Irmão, da Helena Raquel com o irmão dela, não sei se estou... E era sobre a juventude, e ela falou exatamente isso, que começa a inventar moda hoje pra querer atrair os jovens, e aí quando não tiver mais, que só tiver a palavra pra falar, o jovem... Só não vamos começar a formar aura aqui, né? Eu até hoje não entendi o que é isso, mas eu... Nem um vídeo que nós estávamos assistindo agora há pouco ali, né, da mulher pregando, ela tava falando, eu pesquisei o que era formar aura, só vi umas pessoas assim, né? Eu fiquei tipo, gente, por que não... Aí eu não entendi, não. O mundo hoje tá... É que nem eu falo, Jesus tá voltando, gente do céu. Depois eu tenho um testemunho pra contar sobre isso, sobre o final dos tempos, né? Aleluia. Eu fiquei meio apavorada, mas tudo bem. Me deu um certo medo aqui, mas eu sigo segurando a mão de Deus. Eu queria pedir um louvor. Vamos louvar? Vamos. Aquele? Que todo mundo conhece, né? E esse louvor, ele me ajudou muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Então você que está aí nos assistindo, adore junto conosco, amém? Glória a Deus. Acho que eu começo, senão... Tenho uma palavra pra você.
desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere,
Glória. Antes de eu passar a minha oportunidade, ó, tô na igreja, mas pra mim passar pra vocês fazerem o que o Senhor colocou no coração de vocês, eu queria pedir um conselho para esses jovens que nos assistem, para esses não jovens que nos assistem, que talvez estão precisando de um conselho para entender o seu propósito, para entender que a permanência é o segredo, a busca, a obediência. E eu queria que vocês dessem um conselho para essas pessoas que nos assistem. Um conselho? Deixa eu pensar. Ser bem sincero, o único conselho que a gente pode dar é a oração, né? Vai confirmar mesmo o propósito que Deus entregou para a pessoa, assim, é oração. Na oração, não só a oração, mas, né, ler a palavra, porque eu sei que eu sou jovem, eu sei como que é difícil, né, a oração, mas procurar, tipo, por exemplo, se um jovem que trabalha, alguma coisa assim, no serviço, escutar um louvor, orar, porque eu até gostaria de falar que eu, como eu trabalho o dia inteiro, né, eu fico na escola o dia inteiro, eu comecei a pegar um costume eu faço uma rota, né, o Cauã vai até a Resfriar, depois da Resfriar eu pego e vou com o carro. Eu costumo, nesse momento que eu tô dirigindo, falar com Deus, sabe? O caminho não é muito longo, sabe? Mas eu peço pra eles, é até engraçado o jeito que eu inicio, né? Eu falo assim, bom dia, Jesus! Eu falo assim. Eu peço pra ele, gostaria de te pedir que eu entregasse amanhã na tua presença, o meu serviço. Eu vou orando até o meu caminho lá. Se não tem tempo de orar em casa, ora no serviço. Se quer orar em casa ali enquanto tá fazendo serviço, ora ali. E é assim, né? O jovem, ele tem que parar de se iludir. Como você falou. Parar de se iludir com o mundo lá fora. Porque o Cauã era do mundo e ele sabe que era tudo passageiro. Sim. A alegria naquele momento era passageira. Mas a alegria com o Senhor Jesus tem as dificuldades? Tem dificuldades. Um monte de dificuldades. Mas quando você senta ali, sente a presença do Senhor Jesus, tu não quer mais sair. Entendeu? E esse é o conselho que eu dou para a juventude, para permanecer. Não vir ali apenas e ser apenas um culto. Não, tem que ser, agora eu vou ficar firme com Jesus até a vinda dele, né? Porque Deus tem tocado muito no meu coração de falar sobre a salvação, né? Porque o jovem tem que entender que o nosso lar não é aqui. O nosso lar, Deus está preparando um lugar para nós, que é lá no céu junto com ele. Então a gente não pode pensar só aqui no mundo, mas tem que pensar na salvação. E eu tenho buscado muito por isso. Pela nossa salvação. E o jovem tem que buscar por isso, pela salvação dele. Porque senão ele vai ficar aqui no mundo e vai ficar. Mas ele nem ser uma droga e foi pro Beleléu. E vocês falando de confirmação, em Provérbios 19, no versículo 21, vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então não adianta a gente fazer planos, porque é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Então eu passo as palavras a vocês dois. Fiquem à vontade e deixam o Espírito guiar vocês. Bom, eu vou contar o meu testemunho, né? Sim. Oh, glória. Chega a me dar um arrepio só de lembrar. Eu até falei pro Cauã que na palavra fala sobre isso, né? Até eu acho que eu li, sexta-feira, se eu não me engano, eu li, mas eu não vou lembrar qual versículo agora. Que falava que os filhos e os velhos sonharão, terão visões com o fim dos tempos, né? E Deus foi lá e me deu uma visão, né? Um sonho. E até eu contei pro Cauã. Foi assim, eu via do céu bolas de fogo, tipo uns meteoros vindo pra terra. E daí, tava lá no meu bairro, né, na minha casa. Daí eu fui pra rua e vi aquilo, eu fiquei apavorada. E daí, eu não via gente indo pro céu, eu via tipo uns objetos indo
para o céu. Não sei qual que é o mistério, né? Vamos orar para Deus resolver. E daí eu lembro que nesse momento todo mundo desesperado, meu Deus, e agora? E daí eu lembro que a primeira pessoa que eu fui procurar foi esse aqui. E esse aqui tava fazendo o quê? Dormindo. Oh, meu Deus. Daí disse que eu deitei do lado dele e comecei a orar. E daí, naquela hora eu me acordei. E eu já tive, mas eu era muito nova, eu não vou lembrar, eu já tive 2 vezes. Então essa é a segunda vez que eu sonho com o final dos tempos. E se eu não me engano, meu irmão também sonhou uma vez, sabe? Então, eu acho que isso é um alerta pra igreja, né? Que Deus vai em busca. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente tem que estar preparado para isso. Já pensou se o arrebatamento da igreja nesta noite? A gente vai estar preparado? Eu tenho muito medo disso. Por isso que sempre eu falo, Senhor, eu quero minha salvação. E Deus tem tocado muito no meu coração para falar disso, sabe? Porque as pessoas vêm para a igreja e não buscam mais isso. Sim. Busca só o quê? Bens materiais. Né? E é que nem o pastor fala, né? A gente prestando atenção, se a gente dá razão ao pastor, que as pessoas estão achando que a igreja é um clube, né? Ali o pessoal se reunir só e acabou, vai todo mundo embora, né? Ninguém tá levando mais a sério a palavra, ninguém tá levando mais a sério estar na igreja, né? Pra buscar a presença de Deus, né? E nem aquela vez que eu falei aqui, que eu tava no serviço, né? E pedindo a Deus, né? Precisava de um abraço, né? E foi lá, me abraçou, né? Que nem foi ontem, sabe? Aí foi no sábado, que eu tô trabalhando agora no sábado, né? E daí eu tava lá no sábado lá. E daí eu botei no meu telefone, botei um louvor lá, tava lá escutando lá e conversando com Deus também, né? E conversando assim, pedi pra ele, ó Deus, preciso do teu abraço, né? Preciso sentir o teu espírito de novo, né? E ontem daí, enquanto a irmãzinha tava dançando lá, eu e ela sentimos o Espírito Santo junto ali, sabe? E aí é que nem a gente fala, aí a gente acha, mas Deus não escuta as nossas orações? É claro que escuta, sabe? Só que se a pessoa não ter fé que Deus vai escutar, se ela não crê em Deus, aí não adianta, né? Vocês falando de oração, a irmã Letícia falou que quando você tá indo pro trabalho dela lá, a hora, tu falou agora da tua oração, e eu creio, assim, falando por mim, claro, que a oração ela precisa ser sincera. Não é porque ela tem 2 horas que o Senhor vai ouvir. Às vezes ali 10 minutos que tu falou com o Senhor, Ele vai ouvir, vai te responder, vai te abençoar, enfim, vai chegar até Ele. Porque a irmã Márcia fala muito sobre oração, né? Que a oração é a base do crente, a gente precisa ter esse costume, não de costume, mas orar, diariamente, continuamente, orar. Então, quando a gente fala de oração, não é pra você vir aqui e ficar meia hora orando. Não, às vezes é só dizer, Senhor, tô cansada, não sei mais o que eu faço, preciso resolver tal coisa, tô entregando a tua mão, amém. Então o Senhor já vai receber, porque é uma oração sincera, uma oração que sai lá do teu coração. É quando você realmente entende que não consegue sem Jesus, e aí tu ora ali e o Senhor responde. Eu tenho o costume, até hoje de tarde eu tava organizando os episódios futuros, e aí eu pensei, mas eu acho que e aí quando eu vejo, eu já tô orando e digo, Jesus tem que me ajudar aqui, porque eu não entendi. E daí o Senhor, e aí eu começo, e aí quando vê a minha oração, eu já tô lá em outra coisa e a oração tá indo. Eu digo, então tá bom, né? Eu lembro, eu nunca me esqueço também uma vez que nós estávamos indo ali no viaduto, e daí tava tocando aquele hino da Isadora Pompeio, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Daí eu comecei a chorar, pra tu ver como Deus toca na gente em qualquer momento, né? E daí esse aqui me olhou assim de canto, eu fiz assim pra ele, daí eu acho que ele entendeu, sabe? Que era o Espírito Santo que tava me tocando. Até mesmo em casa a gente sente o Espírito Santo. Eu acho que até você, né, amor, sentiu uma vez o Espírito Santo, acho que dentro do carro, né, com a gente escutando um louvor. E é a melhor coisa que tem assim na vida do cristão, é do nada tu tá assim escutando um louvor e Deus te toca de uma forma ali, é através do louvor, através de uma palavra, né, que Deus te toca ali, e é maravilhoso. Eu senti o Espírito Santo aquele dia com a menininha dançando ali, com aquele louvor bonito, né. Eu senti muito a presença do Espírito Santo no domingo ali, né, foi muito bom. Que nem eu e ela tava conversando esses dias.
de um louvor que a irmã Márcia cantou com o esposo dela aqui na sexta-feira. Ah, sim, sabe? do valor de uma alma. Isso. Mas E eu daí- chorei. E daí a gente pensa assim que hoje em dia tem bastante louvor que é bonito, só que a gente tem que prestar atenção mais na Sim. letra, né? É na letra. Que nem na letra que eles cantaram ali, né? O valor de uma alma, né? Se for ver, é uma letra assim que toca. Tu pega ali, né? ó. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. caro. Daí ele fala, é necessário sentirmos por ela imenso amor. E, eu chorei que tá louco, não posso nem falar muito, senão Eu eu já choro. acho lindo aquele do meu amigo, hoje tu tens a escolha. É bonito também. E aí, eu acho que foi no velório da tia que foi cantado este louvor. E aí, a gente para pra analisar e realmente a escolha é nossa. Então, vai da gente buscar, vai da gente ir atrás da nossa salvação, porque ela é individual. É, que nem eu falo, né? Que eu tenho uma paixão, assim, por louvores antigos, né? Voz da Verdade, Divino Companheiro, Eram 100 Ovelhas. E hoje em dia o jovem gosta só do, como é que é? Worship, sei lá como é que fala. Church. É bom, eu gosto, sabe, daquele lá do Alessandro Vilas Boas. Eu gosto muito do louvor dele, até escuto muito na minha playlist lá. Mas se tu for ver os louvores antigos, assim, hoje em dia não tem tocado muito nas igrejas, Sim. né? E fora que os antigos é base bíblica, né? Então, tem um hino que o pai escutava muito e eu levo, assim, pra minha vida, que é Sonhos de Deus, do J. Neto. Que diz, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Não é esse ritmo. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. E aí a gente diz, nossa, realmente a gente precisa... Sabe que a gente não é nada, nem mérito a gente tem, então... Tem um da Voz da Verdade que eu não vou lembrar agora. Mas ele fala sobre a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você que é jovem, você precisa escutar esse louvor. Sim. Porque esse louvor ele te ajuda muito. E eu também, quando eu tava ali na minha fase depressiva, eu escutava esse louvor e eu chorava no meu quarto. E só não vou lembrar o nome agora, mas depois É eu sei ansiedade, se não me engano, o nome do louvor. É ansiedade. Pesquisa aí, Voz da Verdade, Ansiedade, escuta pra você ver. É maravilhoso esse louvor e ele é bem antigo. Sim, até depois, se você não acha, a gente vai deixar no stories do Instagram. Vamos deixar lá de indicação. Eu lembrei, mas eu ia contar pra vocês que domingo eu acordei meia pra baixo. Aí o que eu fui fazer? Fui limpar a igreja lá na mãe. E aí tava eu e o Tony lá limpando a igreja, ouvindo um louvor. E daí eu sentei lá no chão e abri a Bíblia e disse, eu vou ler aqui. E aí começou a tocar, isso é só uma fase, logo vai passar. E aí eu fiquei tipo, Jesus, tá bom. Obrigada, tá? E aí eu quase chorando assim, já. E aí a mãe, tá pronto o almoço? É coisa boa. Porque eu sou assim que eu não consigo chorar na frente das pessoas. Se tu me vê chorando, geralmente a coisa tá muito, não deu pra aguentar. Mas eu sou, principalmente de conversar, dizer, eu tô me sentindo mal hoje. A mãe, ela ficou me olhando assim a manhã inteira, tipo, tu tá bem? E eu, tá legal? Porque é muito difícil pra mim, aos poucos eu vou... Eu sou muito chorona. Se tu falar comigo, eu já choro. Se levar o tom... A Josi me olhou de canto, que ele vai assim. Josi não chora. Eu choro. Eu fico Que nem eu falo. Os videozinhos dos pets aqui, eu fico, ai meu Deus. A gente, quando nós começamos ali, daí foi até num culto de jovens, se não me engano, e daí botaram as crianças a cantar ali, e elas começaram a cantar aquele Deus eu tenho muita... Essa aqui começou a chorar. E eu assim, eu não sabia, né, como é que era, né, e aí eu fui lá e abracei ela tirou meu braço e falei, tá bom? Não, era o meu momento, entendeu? Eu não entendia, né, eu não entendia muito bem como é que era, né. E daí depois, que nem eu falei, com o tempo a gente vai aprendendo, né, e Sim. Daí depois ali, né, daí entendi melhor. Eu não sei consolar ninguém, assim... eu sei que a pessoa precisa de uma palavra, mas eu não tenho a palavra pra falar pra ela. Então eu digo, Jesus, ela tá chorando. Acho que ela
preciso de alguma coisa, né? Porque eu não... Daí é só um abraço. Às vezes um abraço resolve qualquer coisa. Mas daí olha, às vezes esses dias eu chamei a mãe e disse, mãe, eu senti uma coisa diferente, mas eu fiquei com medo de ir lá. Daí ela, tá, mas tu já sentiu isso? Eu disse, não, então, minha filha, pelo amor de Deus, vai! Tem que ir. É que nem eu fico pensando que é coisa da minha cabeça. Que nem, mas tu sabe que Deus confirma. Sim. Olha, eu amo Deus, como Deus confirma, meu Deus do céu. Fui pregar no Barcelos, não sei quando, mas faz um tempinho já. E daí Deus me usou pra falar com o Matheus, o filho do irmão Sérgio. Sim. E eu vi aquele guri tocando em vários congressos e, nossa, aquele guri vai ser benção, né? E daí depois eu pensei, meu Deus, será que eu falei besteira? Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Né? Eu pensei, é coisa da minha cabeça, Letícia, tá ficando louca, né? Mas tudo que Deus ia falando ali, eu ia falando pra ele, né? E era pra ele vigiar que o inimigo ia fazer de tudo pra tirar ele da igreja. Pois, menina, naquele dia o pastor Gilberto falou tudo que eu tinha falado pra ele aquele dia. Mas eu chorei, vai Deus, muito obrigada, eu não tô ficando louca. Sim, eu amo também quando a gente recebe assim uma confirmação espontânea, por exemplo, que nem nós estávamos falando sobre jovens, eu assisti sobre jovens de tarde, e aí eu fico tipo, ai, Jesus me ama. Eu me sinto assim, acolhida. Mas é umas coisas assim, bem, né, fora do comum, né? Sim, é pra não ter dúvida. Fora do comum, que nem uma vez, eu nunca me esqueço também. Aquela irmã, amiga da irmã Mileide, a Chayane, acho que é a Chayane, alguma coisa assim, ela veio pregar aqui na igreja e daí ela falava com todo mundo. E eu, ai meu Deus, o Senhor não vai falar comigo, eu preciso escutar a tua voz. Sabe aquele desespero? Sim. Tipo, Deus tem que falar contigo. É hoje. E eu lá, e ela foi em todo mundo, menos em mim. Daí de uma hora pra outra ela chegou assim pra mim, tu achou mesmo que Deus não ia falar contigo? Eita glória. Nossa, daí ela falou um monte de coisa pra mim que eu nem vou lembrar agora. Meu Deus do céu, e pra tu ver como Deus é, né? E eu não tava falando assim, eu tava em pensamento. Como é que pode, né? Umas coisas sobrenatural assim, né? E eu fico, meu Deus. Sim, eu até... E são coisas que talvez tu receba hoje e aí tu vai lembrar só quando... O irmão me entregou lá aquele dia. Quando acontece, né? E a gente, tipo, foi falado. E eu acho muito, muito lindo, assim, o jeito que Jesus trabalha, o jeito que Jesus responde. E principalmente nessa questão do Deus fala comigo. Porque quando a gente começa na fé, a gente diz, Jesus, me esconde aqui pra irmã do coque não me enxergar. Aí a gente vai amadurecendo a fé, a gente diz, Jesus, eu quero, manda ela falar comigo. E aí a gente, porque a gente entende e sente essa necessidade de Jesus, tô contigo, tá bom, você aqui. É que nem ela fala, uma vez ela falou pra mim, na época que ela trabalhava ali no Keverman ali, e daí ela saiu do serviço e veio direto pro culto. Foi numa sexta-feira, se não me engano. Ah, meu Deus. E ela... Eu tava de calça, eu sentei ali atrás. Mas eu queria muito vir, sabe? Porque era o pregador, o pastor Marcelo lá de Lagoa. Ah, sim. Daí eu sentei ele no meu cantinho, né? Deixa Deus. Não vai falar comigo, né? Pois ele vem lá do púlpito até ali, vão lá comigo. Oh, meu Deus, muito obrigada, o Senhor é tão bom. Eu saí do meu serviço, veja bem. Eu ficava até 7h30. 7h30. Né? Era até 7h30. E daí eu cheguei ali, sentei no meu cantinho e ele vem. Não lembro o que ele falou. Ou seja, resumindo, não adianta você se esconder. Se Jesus quer falar contigo, ele vai até onde você tá. Eu sei, né? Não vou chamar atenção, vou ficar aqui na minha, né? Só escutando a palavra. Que nada. Escutou e ainda levou mais. Bem isso. Temos recados? Temos. Eita glória. A missionária Beth colocou lá pra família do irmão Cauã. Nós temos hoje a escolinha Projeto de Deus, porque a Tati e o Adriano ganharam umas coisas. A Tati e o seu esposo tiveram a ideia de nos doar para nós fazer a escolinha. Os nossos primeiros alunos hoje já estão fazendo a obra. Cauã, Luan, Matheus, a Yasmin, a Maria e o Pablo. Cremos logo que
logo que volta para o seu chamado. Obrigado ao casal abençoado, Adriano e Tati. Essa aí das coisas aí foi, na verdade, foi uma amiga da mãe que ligou pra ela e perguntou, tu não quer? Tem umas coisas aqui de escola, era uma mesinha, e eu acho que tinha bastante cadeira, não sei quantos que era, mas tinha bastante cadeirinha, e se não me engano tinha até uma bateria também, tava guardada, sabe, tava parada. E daí a mãe conversou com o pai ali, daí o pai mandou mensagem pro pastor, sabe? Conversou com o pastor, e daí ele pegou a bateria, eu não sei, acho que até a bateria que nós pegamos, acho que até aquela que tá lá no Barcelos, se eu não me engano, eu acho, não me lembro direito, porque eu era mais novo. Daí vinha a bateria, a mesa, as cadeirinhas e aquele mural grande das formiguinhas, sabe? Isso. E veio aquele lá, e daí o pastor trouxe pra cá, daí o pai e ele ali conversaram ali e ficaram, né? Aí, a partir dali, a mãe sempre, que nem ela tava conversando esses dias com nós, ela sempre gostou de ajudar a escolinha, sabe? Sempre gostou de ajudar a escolinha, e daí nessa parte ela, né, foi por vontade dela, né? Ela foi instrumento de Deus para que começasse o ministério. Nós temos a irmã Érica Sartório, meu casal favorito, meu e de Deus. Glória! Saudade da minha amiga, meu Deus do céu. E ela sumiu, desapareceu, não apareceu mais na igreja. Não, mas ela tá firme. Tá lá em Bento, mas tá firme lá numa igreja lá, ela... Até não sei se ela não é líder do círculo de oração, tá? Eu acho que tu me falou alguma coisa. Fruto da irmã Márcia. Glória. Bênção. Tem que pegar Deus dia e vem vir aqui, matar essa saudade. Legal, né? Trazer a palavra e tá glória. Já vamos programar. Glória a Deus. Vamos chamar a agenda. E hoje eu digo pra vocês que vamos ter que redobrar as orações para que não venha temporal. Porque o João Antônio está na live e ainda está comentando. Meu Deus do céu. Fecha a porta ali, por favor. Ele colocou... Falando nisso, temos que fazer um orçamento com o João. Porque a gente quer trocar o telhado lá de casa. E as tábuas. Eu falei, mãe, eu vou ter que contratar alguém, né? Vamos chamar o João. João Antônio. Ainda bem que tá na live, já presta atenção. Já. Não, agora de certo ele vai assistir todos. É que eu tive que dar Não, e deixa Deus tocar no teu coração, João. Que não se... Faça um orçamento assim, né? Naquele jeitinho faixa. Ele colocou, é difícil chorar o que, Andriele? Na frente de quem? Não, mas é que quando ele chega eu já tô... Não dá tempo de eu voltar a lágrima. Daí ele já tá ali andando. A irmã Márcia também pediu oração pelo irmão dela, o Márcio. Márcio. Sim. E o João colocou lá, oi, estamos aí. E temos um pedido do irmão Adriano. Nossa. Ele colocou, vai filhão, lindão. Oi, Letícia querida. Querida. E daí ele lá não me chamar de chata. Falando do hino, filho, canta aquele hino, você tem valor. Você falou da irmã Márcia e irmão Luiz, lembrei do hino, você tem valor. Glória a Deus. Você tem valor. O Espírito Santo. Será que é isso? Será que é isso? Confirma pra gente aí. Eu nem sei. Confirma, se você tem o valor, é esse. Ô, Glória. Você tem valor. Será que é isso? Ó, a irmã Érica Sartório colocou que continua nos caminhos do Senhor, trabalhando na obra. Ô, Glória. Como é que é o nome dele? E enquanto eles vão procurando ali, nós temos também o pastor Luiz, a missionária Karine, o pastor Pedro, a missionária Beth, que eu já falei, o João já falei, o irmão Adriano já falei, a irmã Elisandra, o irmão Sérgio, a irmã Tati só entrou, mas ela não comentou, mas ela também tá aí. Vai dar ajuda de mil. A irmã Giovânia, a irmã Luciane lá de Esmeralda, a irmã Daniela Dias, Acho que é isso. e a irmã Jussara, que deu um passo do Senhor agora. Você é um ser, você é alguém. Acho que é isso, né? Não importante. Deve ser. Não é o único que eu conheço. Eu acho que é esse. Você tem valor. Quer cantar ou cantemos junto?
Não, tem que ver se é quem manda aqui é ela, né? Não, Então... deixa o Espírito Santo guiar vocês. O irmão pediu aí agora de cantar com vocês, porque a minha voz, assim, não ajuda muito. É que eu não sei, né? Vocês só um pouquinho. Eu me acompanha no refrão, então. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo que às vezes não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí então, pra ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo que às vezes não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí então perceber que pra ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém. Glória! Foi em homenagem ao pastor Pedro. Exatamente, eu tava pensando nisso agora. Tava lembrando disso agora. Ele cantou um também que era muito bom, mas eu não lembro agora. Ah, é Nem um que do tu refrão. gosta. É um que tu gosta, que eu sei. Como é que é? Não lembro. Eu sei que tu gosta. Ele canta aqueles dois lá que eu gosto. Como é que é? Não, acho que é Aquele que você pede na rádio. nenhuma condenação. Ai, eu adoro esse. Para que? Toda vez que a gente tá na rádio é o louvor que ele sempre tem. Esse é bom, esse eu gosto. Vamos aos recados. Tem mais recados? Não. Não, só a irmã tá pedindo que era esse, o irmão Adriano ficou emocionado. E a irmã Giovânia colocou: eita, agora que Deus abençoe mais e mais vocês. Amém. Amém, a senhora também. Então vamos aos recados. Temos duas campanhas acontecendo na igreja, que é a do quilo e a do agasalho.
Então, se você sentir no seu coração, procura a irmã Jussara e pro agasalho a irmã Nancy. Dias de culto. Nós estávamos falando sobre oração, então quarta-feira, culto de oração às 8 horas. Você, ao longo aí dos nossos episódios, viu que a oração é essencial na vida do cristão, então a gente te convida a vir orar conosco, porque aqui nós oramos todos em unidades, todos juntos, a gente vem com o mesmo propósito de se derramar, se chorar não tem problema, se quiser pular também não tem problema, a gente tá aqui porque tem liberdade no Espírito. Glória a Deus. Oramos todos juntos. Sexta-feira tem culto de libertação, às 8 horas. E nessa sexta, a irmã Letícia que traz a palavra. Essa semana a agenda tá lotada. Essa semana é um dia sim, um dia não, né? Ô, glória! E sábado tem culto de jovens? Este não, e o próximo também não, por causa do X. Mas depois já começaremos de novo. Então, agora iniciaremos o culto dos jovens no sábado. Acompanhe as redes sociais que a gente vai postar aí. Isso. E domingo, culto da família às 7 horas. Este, não sei quem é. Este não é o pastor de Lamar. É, né? Uhum. Tá, pastor de Lamar. E domingo de manhã tem Santa Ceia. Esse? Uhum. Nossa, já Sábado é primeiro, né? É que Oh, no meu outro é Deus. dia dos pais. Eu tô meio perdida aqui. É que daí vai trocando. Nossa, daí já é agosto, né? Meu Deus do céu. Nossa, gente. Setembro temos o aniversário da igreja e congresso dos varões também, né? Glória. Tudo junto. Pra Tudo junto e misturado. festejar aí um tempão. E agora começa, né? Que daí E vai setembro, ter comida. novembro Adoro. e assim a gente vai. Nosso endereço da sede: Rua Oswaldo Constanzi, no bairro Vitória, número 65. Lá no Barcelos, temos culto terça e quinta às 8 horas. E é Rua Senador Raul Pila, 292. Se você quiser ir lá conhecer, às vezes mora mais perto. É muito bom, Marcelo. Uhum. Eu amo ir lá. Vamos lá. Eu agora tô num propósito de tocar com a banda deles lá, né? Aí o pastor pediu pra me dar uma auxiliada com eles lá pra ensinar eles lá, até ensinei o... Como é que é o nome? É Juliano pra tocar baixo lá, daí ensinei ele, já tava tocando lá, o pastor no meu tom dele já tava tocando. Viu? Instrumento de Deus pra... Exatamente. Glória! E lá em Esmeralda, temos culto terça às 7h30, quinta e sábado às 7. Sábado eu sei que é culto da família. Lá. E é Rua Bilardo Pinto de Lima, 523. No bairro Goulart. Já nos siga aí nas nossas redes sociais, que a gente vai postar a indicação do louvor lá pra vocês. No do Pod, que é @projetcast_. E também Igreja Projeto de Deus 18, pra acompanhar aí as nossas... Como que é? Não é escalas. Postagens? Nossos conteúdos aí. Falei difícil agora. Obrigada pela sua participação. Cremos que essa palavra entrou no seu coração. Oramos para que faça morada. E, para finalizar, irmã Letícia, faz essa última oração para 5 minutos antes. Tá. Temos mais recados. A irmã Márcia colocou, agora eu não sei qual é o pai, mas ela colocou que o pai está te vendo. Eu não sei se é o pai dela ou se é o teu pai. Beijo, Pavi. E a irmã Érica colocou: saudades de vocês, meus irmãos, onde congrego sempre falo de vocês e do pastor, como éramos unidos em Cristo, um ajudando o outro. Amém. Ai, que saudade. Isso Ela aí. tem que vir fazer uma visitinha, né? Temos que fazer agora em setembro, que é aniversário da igreja. A gente já deixa o convite para os nossos irmãos. Tem irmãos na praia, tem irmãos em Bento, tem irmãos... Aonde que é o... São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Tem os irmãos lá da Jaquirana, que vocês estão me ouvindo. É hora de Teve todo lado. vir matar a saudade. Eu não sei exatamente que dia vai ser, mas acho que é 6 de setembro. Eu acho que é por aí. 6 de setembro, já coloca aí no teu calendário, já se programa aí, convida outro irmão e vem. Até encontrei a Duda da Xanda ali. Daí eu chamei, vamos pra igreja, vamos pros jovens. Ela disse que ia vir.
Não sei se é porque não tem sábado, né? Mas enfim, eu chamei ela pra... Mas nós vamos estar postando aí, vamos estar compartilhando pra gente ficar... Eu Porque também a gente- consegui pegar o número dela. Daí a gente tava um tempinho sem, mas agora a gente tá voltando e aí até a gente se organizar bem. A gente, né? Eu digo a gente, mas eu nem apareci nesse sábado. E por falar em jovem, eu tava conversando com aquele amigo meu que vem ali, o Pablo, sabe? Aham. E ele conversando, disse que foi lá na igreja que ele congrega lá, sabe? Sim. Diz que tinha um pastor Pedro. Eita. Aí eu falei, não, mas será que não é o pastor Pedro? Ele falou, eu mostrei uma foto do pastor Pedro pra ele, né? Ele falou, não, é um de... Como é que é? Veranópolis, parece. Sabe? Nossa, isso é... E daí ele disse que ele revelou pra eles que o irmão dele, o João, sabe? Está com um espírito de rebeldia, sabe? Aí vamos orar pra ele, né? Pra que, Sim. né? Deus traga ele de volta pra casa do Em Senhor, nome né? de Jesus. Que hoje em dia... Eu até tava falando que o João Antônio, ele tá assistindo, ele vai confirmar que a gente tava falando que eu acredito que o Senhor só pediu pra gente ser obediente. E a coisa mais difícil que o crente não consegue é ser obediente. A gente até tenta, mas daí eu não quero agora, eu não vou mais. E aí... É o tal Só de dar tempo, né? Coisa. Olha que dá tempo. Vai nessa. É que nem a pessoa que fala, né? Eu vou aproveitar a minha juventude pra depois me batizar. Vai nessa. Vai nessa. E amanhã Jesus volta. Não se esqueça que Deus falou que não sabia nem o dia nem a hora. É, que nem eu, aquela vez que me batizei, era pra mim ter me batizado uma semana antes da... Sim, isso aqui já tava desesperado. Socorro, Deus. Até onde eu sabia, normalmente era a pessoa se batizar primeiro nas águas e depois no Espírito, Sim. né? Eu fui ao contrário. Eu fui com o Espírito primeiro e depois eu desci as águas. Glória a Sabe? Deus. E daí eu até falei com ela, né, que foi 1 ano e 11 dias depois da nossa data de namoro, né? Que eu lembro que foi o dia 22 de setembro, sabe? Daí, Eu tinha muito medo, né? Ó, tu É. tem certeza? deixa ali. Absoluta? Não vai dar pra trás? Sim, até porque é um compromisso que a gente faz com Deus, né? Porque tem aquela questão, né, gente? Agora vamos falar que do jovem que encontra a namoradinha na igreja, daí se batiza por causa dela, e depois aí não dá certo o namoro, sai da igreja, dá tudo aquele negócio, né? Daí eu E a falo, culpa é tem de certeza Deus, né? que não é por causa de mim, pelo amor de Deus, eu não vou te salvar. Não põe essa responsabilidade em mim. Quem vai te salvar é Deus, tem que ser porque tu quer por causa de Deus, não por causa de mim, né? E até o pastor fala aí na igreja, aí, né, que eu antes de me batizar, eu conversei com meus pais primeiro, sabe? Sim. Conversei com meus pais, né, porque querendo ou não, a gente não, né, a gente tava namorando ainda, né? E daí, claro, pedi a opinião dela, ver o que ela achava, né, e tudo, né, mas daí eu primeiro conversei com meus pais, né? Aí tá, passou o final de semana, o pessoal se batizou, eu falei, pai, será que, né, conversei com o pai e com a mãe, né, será que dá pra me batizar agora? Ele, não, espera mais um pouco. Tá, esperei mais um pouquinho, acho que deu 1, 2 semanas mais ou menos, eu acho, né? Me batizei. Aí me batizei. Aí eu lembro que até hoje eu tenho. A mãe tá com o meu certificado de batismo guardado lá com ela ainda. Se nós fomos lá, ela estava lá com ela, lá, o meu certificado. E eu acho lindo que eles abraçaram, né, o teu ministério, o relacionamento de vocês. Eles estão ali, que nem a irmã Márcia e o irmão Luiz ali, dando um apoio, estão dando uma base. Eu sempre comento que eu acho lindo o relacionamento da Letícia e da Tati, que É muito amor. se amam envolvido. de verdade. Eu e a Dona Beta, a gente não se declara muito, mas a gente se ama também, viu? Como que ela demonstra? Às vezes eu não sou muito da carne de porco, aí se ela faz carne de porco, ela faz galinha pra mim. A gente demonstra que se ama nos trabalhos. A Né? mãe lá em casa, lá, ela faz purê pra ela. Eu amo purê Ou também. quando o pai faz churrasco, ele diz que, ó, peguei um pacote de galeta ali só pra ti. Sim, e eu acho incrível que a confirmação também vem por meio da família, né? Assim, que talvez... não vamos entrar nesse, eu ia falar dos passados, mas deixa lá. Ela falando dessa parte aí, até ela tá assistindo ali, ela vai confirmar. A mãe dela não gostava de mim quando nós começamos a namorar. Não gostava. Sabe? Aí depois, né, comecei na igreja e tudo, hoje ela até me protege. Esses dias eu perguntei pra ele, amor, de quem que você mais gosta? Do pai ou da mãe?
Dele, ai, amor, não, eu gosto dos dois. Daí eu falei, tu gosta mais do pai, né? Botando pilha. Não, ela quer tacar fogo É que no o quartinho. pai não tem boca pra nada, né? Até ele fala, às vezes ele fala, né? Fala. Mas quem fala mais é a mãe. Sim. Ih, que esse aqui passa, coitado. Sim, a gente chega lá na casa da mãe dela, lá, ela não pode me ver, que tem que botar a trabalhar. Tem. Ô, Calor, pega o negócio ali pra mim ali. Pega isso aqui pra mim, pega aquilo ali pra mim. Tá bom. Eu vou lá, pego, né? Não, lembrando, irmã Márcia, não é reclamação, é só não é comentando. reclamação. Depois A ela gente vai- te ama. Continua orando aí. Tem mais. Não, só a irmã Márcia que tá dando cascudo ali. Ela disse, Rodri, mas eu dou cascudo também. Não, mas é importante que às vezes a gente precisa de um cascudinho pra se endireitar. A minha orelha, às vezes eu apanho assim mesmo sem. Assim, eu tô conversando com a dona Beth e ela diz, mas tem que fazer isso, né, André? Tá, demorando demais. Eu fico tipo, ai, dona Beth, não quero mais estar lá. Porque a gente fica eu fico lá na casa dela de tarde, né? Daí geralmente eu tô lendo a Bíblia. Daí, às vezes eu quero saber uma coisa, às vezes eu quero comentar uma coisa. Daí ela vem. Eu digo, tá bom, obrigada. Um beijo. Vamos deixar abaixo. Mas a mãe defende muito isso aqui. Às vezes eu tô meio louca, sabe? Meio louca. Sabe? Meio. Você quer tacar o fogo Duelar. no parquinho? Daí a mãe diz assim, Salê, ela chama de Salê, né? Calma, tu tem que ter calma, paciência com o Caloi, né? Calor. Caloi, tem que ter paciência. Nossa, ele defende. Eu falo, que é teu filho aqui? Não, isso Isso aí eu acho que é na casa de toda sogra, que é genro, no caso, que a filha foi com Deus. Agora exatamente. é o genro, porque lá na mãe não é muito diferente a coisa, não. Entendeu? A gente, e lá na mãe ainda tem os netos, entendeu? Os netos, o genro, pra depois os filhos. Beijo, mãe! Se identifiquemos aqui. Né? Vamos fazer um baixo assinado. Mudar essa coisa. Podemos ir pra oração? Podemos, senão a gente Era fica pra até ser. uma tarde, né? Amanhã. Os irmãos têm que dormir, trabalhar. Amanhã é terçou. Graças a Deus. Tomara que não choveu muito, né? Senão, Não, eu tenho medo. vamos orar pra Deus mandar esse temporal lá pra longe, que não ia atingir ninguém, né? Meu Deus. Posso orar então? Pode. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por esta noite. Senhor Deus, eterno Pai, Jesus amado, neste momento, Pai, queremos te agradecer, Senhor amado, por mais uma vez o Senhor está aqui conosco, Pai. Sabemos, Deus, que o Senhor é o único e que não há outro além de Ti, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, a cada irmão que assistiu essa live, Pai amado. Se o Senhor alcançou vidas, nós te agradecemos nesta noite, Pai. Que o Senhor venha libertar, curar e transformar a vida de cada um, Pai amado. Senhor, meu Deus, continua nos guiando e nos protegendo, Pai amado. Que esse projeto cada vez mais venha crescer diante da sua presença e que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor amado, que ajuda neste projeto, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Nos leva para casa em segurança, guardados e protegidos pelo teu santo e poderoso nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então até segunda que vem. Que Deus abençoe aí vocês. Tchau. Não, pensava fazer assim.